O credo apostólico é apreciado por todos os ramos da cristandade e abraçado como uma expressão da verdade bíblica resumida em poucas frases. Mas se tem uma frase que tem gerado polêmica há muito tempo, há séculos, é a frase traduzida por desceu ao Hades. Não é? As interpretações são variadas. Tem gente que acha que é descer ao Hades para significar Jesus Cristo proclamando vitória aos mortos. Tem gente que fala que desceu ao Hades é descer ao limbo dos pais para salvar os fiéis do Antigo Testamento. Essa é a posição oficial da Igreja Católica Romana. Tem evangélicos que acham que é pregar para aqueles que estavam mortos sem Jesus, para lhes dar uma nova chance. E todas essas interpretações foram rejeitadas pela tradição reformada. E pelo fato dela trazer confusão, muita gente tem pedido ou esperado que ela fosse retirada da versão que nós usamos do credo apostólico. No entanto, existem duas considerações importantes que a gente tem que fazer sobre essa frase e a história que ela tem no credo apostólico. A primeira delas é manuscritológica. A primeira consideração é manuscritológica. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que o credo não foi escrito pelos apóstolos. O credo foi feito na teologia dos apóstolos, mas há muitos séculos já se crê que não é uma obra dos apóstolos em si. Então a gente não tem que considerá-lo sacrossanto, ou imexível, ou inspirado. Mas ele é uma expressão da verdade. E como expressão da verdade, ele teve diferentes maneiras de ser escrito. E nós temos evidência de que houve momento em que a frase crucificado, morto e sepultado foi substituída por desceu ao Hades, como uma espécie de resumo dessa fase final de humilhação. E aí, em outros momentos, a frase desceu ao Hades foi acrescida a essas três expressões anteriores. Como a gente não tem nenhum documento oficial lá atrás dos primeiros séculos de quando esses credos eram proferidos, o manuscrito mais antigo que a gente tem do credo apostólico é do 7º século, então a gente tem dificuldade de saber qual é exatamente a versão original. É difícil até saber se existe uma versão original, já que existem credos semelhantes. Mas a gente tem algumas dicas de Rufino, no século IV, de que havia já um credo apreciado de uma maneira uniforme por várias igrejas. De qualquer forma, como nós não temos os manuscritos, é bom que a gente saiba que isso não foi descartado ao longo da história da igreja. Pelo contrário, nós temos registro de documentos da teologia protestante, inclusive reformada, explicando essa frase. Então a gente tem explicação dessa frase no Catecismo Maior de Westminster, a gente tem explicação dessa frase no Catecismo de Heidelberg, que são dois catecismos importantes da tradição reformada. O próprio João Calvino, nas suas Institutas, explica essa frase e todos os demais, mostrando que, mesmo sabendo que essa frase pode ser confusa, eles a explicaram porque eles entendiam que havia algo a esclarecer. Então, a primeira consideração é que, se a gente não tem certeza de qual manuscrito e qual frase exatamente está lá, a gente deve aprender com a sabedoria dos nossos pais, que não tiveram problema em deixar essa frase e comentá-la. A gente deve fazer o mesmo. Se essa frase continua no nosso credo apostólico, a gente deve aprender a explicar o que ela significa. A segunda consideração é teológica, e é a seguinte: quando as pessoas dizem que Jesus Cristo foi ao inferno, elas estão interpretando de uma maneira contrária àquilo que a tradição reformada sempre disse. Tanto João Calvino quanto o Catecismo de Heidelberg preferiu interpretar essa frase como sendo metafórica, como sendo uma ilustração do que Jesus Cristo sentiu durante a cruz. Ele experimentou os horrores do inferno, porque carregou os nossos pecados. Então desceu ao Hades teria sido isso, ele sofreu os horrores do inferno. A explicação que o Catecismo de Westminster dá, na sua pergunta 50, é que desceu ao Hades seria sinônimo de permanecer no estado de mortos. Isto é, permanecer morto até a sua ressurreição. O que combina muito bem, inclusive, com a sequência de expressões, não é? Crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades. Isto é, permaneceu morto até que ressurgiu ao terceiro dia. Mas qualquer uma das duas interpretações dentro da tradição reformada combinam com a nossa ortodoxia, isto é, não ferem a nossa fé. Portanto, se existe uma forma de explicar teologicamente cabível, é bom que a gente aprenda a explicar dessa forma.
Então eu termino dizendo que você não deve deixar que pessoas tenham dúvidas. Diga que no passado pessoas já sabiam que essa expressão poderia gerar polêmica e por isso explicaram. E ela faz muito bem, porque a gente pode entender mais da obra de Cristo quando a gente explica à luz do resto da revelação.